Vamos voltar no tempo, mas voltar muito tipo 4.000 anos atrás. Imagina só um homem chamado Abrão, no meio da noite, olhando para as estrelas. E ali ele recebe uma promessa de Deus. Uma promessa tão grande, mas tão grande que ia dar origem a nações inteiras, ia definir a sé de bilhões de pessoas e o mais impressionante, essa promessa chegaria até os nossos dias com um poder real, capaz de transformar vidas. Isso que a gente vai ver não é só uma historinha antiga, não. É a origem de um pacto divino, um convênio sagrado que, acredite, continua vivo e acessível para a gente hoje. Ok, então a grande questão é essa, né? Como pode uma promessa feita num mundo tão diferente ter alguma relevância, algum poder de verdade no nosso dia a dia, em pleno século XXI? A resposta, olha, não está só nos livros de história. Ela está numa doutrina essencial do Evangelho. E a chave para a gente entender como cada um de nós pode herdar essas mesmas bênçãos é o que a gente vai descobrir juntos até o final. Para entender o tamanho da promessa, primeiro a gente precisa conhecer a pessoa. E a jornada de Abrão, que era o nome dele no começo, se inicia num lugar de muita escuridão espiritual. Ele não nasceu numa família perfeita, pelo contrário. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra que tinha basicamente se esquecido do Deus verdadeiro. A história dele já começa provando que o nosso ponto de partida não define de jeito nenhum o nosso destino. E aqui o contraste é chocante. É uma lição muito forte. A Pérola de Grande Valor conta pra gente que o próprio pai de Abrão tinha se entregado totalmente à idolatria. E não era algo passivo, não. Era uma adoração ativa a deuses falsos, que chegava a exigir sacrifício humano. Imagina crescer nesse ambiente. Mas no meio disso tudo, Abrão sentia um desejo por algo mais, algo maior. Ele buscava o que as escrituras chamam de bênçãos dos pais, que nada mais eram que as bênçãos do sacerdócio, do evangelho que Adão e Noé tiveram. Ele queria a paz, queria a retidão, coisas que só Deus podia dar. Essa busca de Abrão por algo melhor quase custou a vida dele. Por se recusar a adorar os ídolos, ele foi entregue para ser sacrificado. Pensa na cena. Ele está lá, amarrado no altar, a faca prestes a descer, e o que ele faz? Ele clama a Deus com toda a sua fé. E a resposta foi imediata, foi milagrosa. Um anjo apareceu, soltou ele, destruiu o altar. Foi nesse momento, nesse resgate divino, que o Senhor fez uma promessa pessoal para ele. Eu te levarei pela mão. A jornada de fé de Abrão começou com um livramento literal, de vida ou morte. Bom, a partir daqui, a história muda completamente. Porque Deus não só salva Abrão, ele o convida para uma parceria eterna. Ele chama Abrão para deixar tudo para trás, sua terra, seus parentes, e ir para um novo lugar. Um lugar onde Deus ia estabelecer com ele um convênio, um acordo sagrado que ia definir o plano de Deus para abençoar todos os seus filhos na terra. E é super importante a gente entender o que é um convênio. Não é uma negociação de igual para igual, sabe? É um convite de um Deus que nos ama. Ele, com toda a sua sabedoria, define os termos. E a gente, por nossa vez, demonstra nossa fé e amor, aceitando e se esforçando para obedecer. E em troca, Deus se compromete, ele se sente na obrigação de nos dar bênçãos muito, mas muito maiores do que a gente conseguiria sozinho. O convênio de Abraão é um dos maiores exemplos disso. Então, o que Deus prometeu exatamente? Basicamente, são 4 pilares incríveis e que se conectam. Primeiro, uma terra prometida, que é um símbolo de paz e, no final das contas, do reino celestial. Segundo, uma posteridade incontável, como as estrelas no céu. E isso não fala só de filhos, mas de famílias eternas. Terceiro, o sacerdócio, ou seja, a autoridade para agir em nome de Deus. E por último, a grande promessa missionária, que através da descendência dele e do sacerdócio, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Uma coisa leva a outra. O sacerdócio. De um jeito bem simples, é o poder e a autoridade que Deus dá às pessoas para agirem em seu nome. Abraão não podia simplesmente pegar para si, ele precisava receber de alguém que já tivesse essa autoridade. E essa pessoa foi Melquisedeque, uma figura lendária de retidão e poder. O mais legal dessa linha do tempo é ver que Abraão não surgiu do nada. Ele se tornou um elo numa corrente sagrada de autoridade que começou lá com Adão, passou por profetas gigantes como Enoque e Noé, chegou a Melquisedeque, que então a passou para Abraão. Isso o colocou como o líder autorizado por Deus para aquela época, pronto para ser o pai do povo do convênio.
E para selar essa nova identidade, esse novo destino, Deus fez algo bem simbólico. Mudou o nome deles. E isso era muito mais que uma formalidade. Abrão, que significava pai exaltado, virou Abraão, pai de muitas nações. Uma baita promoção, né? E Sarai virou Sara, que significa princesa. Os novos nomes eram um lembrete constante da promessa de Deus e do potencial gigante que eles tinham agora. E aqui está o convênio, bem detalhado. Percebe a grandeza das promessas de Deus? Uma descendência incontável como as estrelas, uma terra como herança, a continuidade do sacerdócio através de seus filhos e, a maior de todas as promessas, que o Messias, Jesus Cristo, viria de sua linhagem. E em troca, o compromisso de Abraão era ser fiel, obedecer e olha que importante, usar essas bênçãos para abençoar o mundo inteiro. Ele foi abençoado para ser uma fonte de bênçãos. Mas olha, receber uma promessa de Deus é uma coisa. Esperar com paciência que ela se cumpra é outra, completamente diferente. E é aí que a nossa fé é testada de verdade. Abraão e Sara estavam prestes a enfrentar um teste que ia bater bem no ponto mais sensível deles, desafiando a confiança justamente na promessa que eles mais queriam ver cumprida, a de ter um filho. Essa linha do tempo aqui mostra o tamanho da aprovação. 25 anos. Tento imaginar o peso de cada ano que passava, eles envelhecendo, e a promessa de ter filhos como as estrelas parecendo cada vez mais impossível. Essa espera não foi sentada no sofá, não. Foi uma jornada cheia de esperança, de dúvida, de oração, e às vezes de tentativas humanas de dar um jeitinho de resolver um problema divino. É aqui que a gente vê o lado bem humano da história. Pressionada pelos costumes da época e pelo peso de tantos anos sem filhos, Sara teve uma ideia para, digamos, ajudar Deus. Ela deu sua serva Agar para Abraão. Mesmo que a intenção talvez fosse boa, essa decisão trouxe um monte de conflito e dor para dentro da família. É um lembrete de que os caminhos de Deus, mesmo que pareçam demorados, são sempre melhores que os nossos atalhos. Mas o mais incrível é que mesmo no meio da confusão que as escolhas deles causaram, a misericórdia de Deus apareceu. Quando Agar fugiu para o deserto se sentindo humilhada, ela não estava sozinha. Um anjo a encontrou, a consolou e fez promessa sobre o filho dela. O nome dele seria Ismael, que significa Deus ouve. Que lição, né? Deus está ciente de cada um, ouve cada choro e oferece consolo a todos que sofrem, mesmo aqueles que parecem estar fora da linha principal da promessa. Para Abraão se tornar o pai de muitas nações e para que os descendentes dele pudessem abençoar o mundo, ele precisava de mais que uma promessa. Ele precisava da autoridade de Deus, o poder para agir em nome dele. E essa autoridade veio através de uma das figuras mais incríveis e justas de todas as Escrituras. E quem era esse tal de Melquisedeque? Bom, ele não era qualquer um. Ele era o rei da cidade de Salém, que depois virou Jerusalém. O nome dele já diz tudo: Rei de Justiça. Ele era um sumo sacerdote tão, mas tão grande que o sacerdócio maior foi chamado segundo a sua ordem, para não se ter que repetir o nome de Deus toda hora. Ele era um símbolo do próprio Cristo. As Escrituras dão umas pistas do poder espiritual absurdo de Melquisedeque. A fé dele era de outro nível, ele operava milagres. Ele guiou o povo dele a um nível de retidão tão alto que eles foram transladados, ou seja, levados para o céu sem passar pela morte. Foi esse homem tão poderoso que abençoou Abraão e deu a ele a autoridade do sacerdócio maior. Era a peça que faltava para o cumprimento de todas as outras promessas. E agora a gente chega no ponto central, na resposta da nossa primeira pergunta. Já vimos a busca do Abraão, a promessa, as dificuldades, a autoridade que ele recebeu. Mas e a gente? Como é que essa história de 4.000 anos vira a nossa história? Como a promessa feita a um homem lá no meio do deserto chega até alguém vivendo em qualquer lugar do mundo hoje? Aqui está o segredo, a chave que abre esse tesouro para todo mundo. A promessa nunca foi para ser exclusiva para quem é descendente de sangue de Abraão. Desde o comecinho, o plano de Deus era para todo mundo. Ele preparou um jeito para que qualquer pessoa, de qualquer origem, pudesse ser enxertada nessa família do convênio e receber as mesmíssimas bênçãos. E tá aí a resposta, preto no branco, direto da Escritura. A porta de entrada para o convênio de Abrão não é o DNA, é a fé. É aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando uma pessoa tem fé no Salvador, se arrepende e é batizada por alguém com autoridade, ela se torna, por adoção, uma herdeira legal de tudo o que foi prometido a Abraão. Simples assim. Olha só que incrível essa ligação. A promessa de uma posteridade numerosa hoje tem seu cumprimento eterno
na doutrina das famílias eternas, que são seladas nos templos. A promessa de uma terra de herança aponta para a nossa herança final no reino celestial. E o mandamento de abençoar todas as nações é o que a gente faz hoje através da obra missionária e do serviço no templo pelos nossos antepassados. As promessas a Abraão eram um tipo, uma sombra das bênçãos eternas que Deus oferece a todos. Então, o caminho hoje é muito claro. Começa com a fé e o batismo, mas se aprofunda e se expande dentro dos templos. É lá no templo que a gente faz mais convênios e recebe as ordenanças mais altas do sacerdócio. É lá que somos selados como famílias para sempre, recebendo aquela promessa de posteridade eterna. E ao vivermos de acordo com esses convênios, todas as promessas de Abraão, terra, posteridade, sacerdócio e a chance de abençoar outros se tornam a nossa herança pessoal. Essa declaração de um profeta moderno é, uau! Ela conecta tudo, o passado antigo com o nosso presente, com a nossa identidade. Ser um filho do convênio não é só um título poético, não. É uma declaração de quem nós somos, das nossas responsabilidades e do nosso potencial glorioso. Significa que as promessas que Deus fez para Abraão, Ele está fazendo diretamente para a gente, individualmente. E isso nos deixa com um último pensamento, bem prático. Entender que somos herdeiros desse convênio de Abraão muda tudo. Deixa de ser uma lição de história e vira um roteiro para a nossa vida. Significa que temos acesso ao poder do sacerdócio em casa. Significa que nossas famílias podem ser eternas. E significa que temos a responsabilidade e o privilégio de compartilhar o evangelho, de abençoar as famílias da terra. A grande pergunta que fica para cada um de nós é, sabendo que sou herdeiro dessa promessa, como estou vivendo como um filho ou filha do convênio, hoje?